Olá pessoal, meu nome é Caetano e esse é o nosso canal sobre questão agrária. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o escravismo sertanejo, ou seja, o sistema escravista que havia no sertão do Nordeste. Para começar a nossa conversa, vamos lá para o quadro. A história do sertão nordestino, ela foi projetada por várias pessoas de diferentes maneiras, e muitas delas, quando estavam falando do passado e da origem dessa sociedade, elas colocaram ali nos livros ou nas músicas aquilo que ela imaginava ser aquela sociedade. Então, nesse debate entra o debate da escravidão. Tá? Vários historiadores, vários sociólogos do começo do século XX e até um pouco depois, ali na década de 50, 60, quando queriam descrever a sociedade sertaneja, eles diziam que aquela sociedade não tinha escravo. Tá? E por que eles diziam isso? Bom, haviam aí várias versões que inventaram essa ideia de que na sociedade sertaneja, na formação histórica da sociedade sertaneja, não havia escravidão. A primeira versão era uma versão de cunho racista, então a gente não vai nem perder muito tempo, tá? Mas é importante que a gente diga isso, por quê? Para que a gente associe que o racismo não é uma coisa que existe hoje em dia, não. O racismo existe dentro da própria concepção da ciência. Então, na história e na sociologia, você teve uma escola de historiadores, de pensadores sociais brasileiros que era, assim, declaradamente racista e diziam coisas do tipo, que a atividade do vaqueiro não era atividade para negro, então por isso na sociedade sertaneja não existia escravidão, que é um maior absurdo você dizer isso. Mas é importante que a gente diga isso para que a gente pontue que o racismo ele está presente na história, está presente também na sociologia, e por isso que a gente tem que ter sempre muito cuidado quando a gente está falando dessas ciências. Então, a segunda escola, ela vai questionar a atividade de vaqueiro, vai dizer, olha, para o cara ser vaqueiro, ele tinha que estar muito longe do olhar do senhor de escravo, e por isso não tem sentido nenhum econômico essa atividade. O cara podia fugir, o escravo podia fugir, então não tem sentido ter escravidão nessa região. E uma terceira fonte, um grande economista como Celso Furtado, ele vai dizer que por a atividade da pecuária ser uma atividade de baixo rendimento, não compensava um senhor pecuarista comprar escravos economicamente por conta do baixo rendimento da atividade. Qual é o problema dessas três versões? Essas três versões, uma com mais sentido do que a outra, elas têm um problema que elas não se basearam em fontes históricas. Tá? Então, quando você vai para as fontes históricas, quando você vai para os inventários, o professor Virgulino, o professor Bresciani, eles têm um amplo trabalho sobre essa documentação cartorial em Pernambuco. A minha dissertação de mestrado e a dissertação de vários outros pesquisadores que trabalharam com ele foi fruto dessa imensa pesquisa que eles fizeram nos inventários. O que é um inventário? O sujeito morria, e aí quando o cara morria tinha que fazer a repartição de bens, e aí dentro dessa repartição de bens você encontrava os escravos. Então as pessoas começavam a ver, tem escravo no sertão. Então como é que a gente vai explicar isso? Então é a partir da evidência histórica que você vai ali desenvolver uma explicação lógica. E na verdade o escravismo, tem um historiador chamado Robert Conrad, que ele vai inventar uma tese de que o escravismo ele vai se espalhar por todos os municípios brasileiros. Então você pega o censo, e assim, a tese mais uma vez baseada em evidência histórica. Então ele vai pegar o primeiro censo brasileiro ali de 1872, e nesse censo é claro e evidente que havia escravo. Mesmo num período muito próximo de terminar a escravidão, havia escravo em tudo que é lugar do Brasil. Agora, os escravos eram maioria entre os trabalhadores sertanejos, entre a população sertaneja? Não. Os escravos eles chegavam entre 5% a 15% da população, variando, lógico, o lugar e o tempo histórico. Bom, gente, além desses pontos que a gente destacou no quadro, eu quero destacar mais algumas coisas. Em primeiro lugar, realmente há uma associação
entre a popularização do escravismo e a inserção do algodão no sertão nordestino. Como a gente já falou no outro vídeo, o algodão ele entrou no sertão do Nordeste como uma commodity agrícola. Ou seja, os Estados Unidos, que era o grande produtor de algodão mundial e o grande fornecedor para a Inglaterra, que estava em pleno processo de revolução industrial, entrou em guerra com a mesma Inglaterra, que foi a Guerra de Independência, ou no século XIX, os Estados Unidos passou por um período de guerra civil que arrasou também as lavouras de algodão no Campos do Sul, e você tenha então um cenário internacional favorável para a plantation do algodão no sertão nordestino. Porque o sertão nordestino ele tem um clima muito mais apropriado a essa lavoura de algodão do que a zona da mata, que chove muito e estraga o algodão. Mas um outro ponto que eu quero destacar é que no século XIX, a escravidão no sertão, você tinha muito mais escravo brasileiro do que escravo africano. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que havia ali no sertão do Nordeste um sistema escravista que se abastecia mais via reprodutividade escrava do que compra de escravos vindo da África. Então você tinha famílias escravas que foram formadas sabendo que quando a gente está falando de família, a gente está falando também da relação da mãe com o filho. Ou seja, a presença do pai ou a ausência do pai, ela não é determinante para a gente classificar um núcleo como familiar ou outro núcleo não familiar. E esse é um amplo debate que tem na historiografia, que até parece uma bobagem a gente estar falando aqui, mas a historiografia, por incrível que pareça, ela perdeu muito tempo nesse debate. Muito tempo dizendo, não, os escravos desenvolviam famílias. Aí outro dizia, não, os escravos não desenvolviam famílias. Ora bolas, mas se a gente acha que a família, a presença da mãe, ela é suficiente para a gente chamar de família, então, lógico que os escravos desenvolveram família, porque você tinha ali nos censos populacionais milhares e milhares e milhares de escravos que eram considerados brasileiros, ou seja, eram nascidos no Brasil e nascidos no Brasil de mãe escrava. Então essa relação familiar, ela era muito importante para a gente entender essa escravidão sertaneja. E o outro ponto que eu queria destacar é como então esse sistema escravista sertanejo ele vai acabar, ele vai entrar em declínio. Bom, o escravismo sertanejo ele entra em declínio por conta de uma grande seca que se iniciou no ano de 1877 e só foi terminar no ano de 1879. Essa seca ela matou entre 300 a 500 mil nordestinos. É considerada até hoje na história como a Grande Seca. E nesse período de miséria, de seca, os senhores de escravos eles venderam seus escravos aos montes, para o litoral e para o Rio de Janeiro, causando assim uma grande crueldade contra essa população que já era uma população sertaneja, já era uma população que havia nascido ali na região. E um outro fator também que ajuda a gente a entender esse período de transição no sertão nordestino, da mão de obra escrava para a mão de obra livre, é também a própria seca, já que no período de seca você vai ter muita gente disposta a trabalhar por um prato de comida. Então a transição do trabalho escravo para o trabalho livre foi a transição entre aquele trabalhador que era legalmente um escravo para um trabalhador que vai passar a trabalhar por um prato de comida. Bom, a gente vai ter um vídeo específico para discutir essa coisa da transição do trabalho escravo para o trabalho livre, mas isso também diz muito a respeito de como foi essa transição no Brasil. Até mesmo porque a gente não pode explicar a história do Brasil somente pela história de São Paulo. Não, a história do sertão do Nordeste ela é tão importante para compreender a história do Brasil quanto a história do interior de São Paulo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.